Olá, seja muito bem-vindo. Tal como prometemos na semana passada, estamos de regresso a mais um programa do Fórum Bíblico e é muito bom saber que está aí desse lado para conhecer quais as perguntas que hoje vão ser respondidas e que poderão ser, quem sabe, também as suas. E porque neste programa procuramos ir de encontro à resposta a cada pergunta que nos é enviada, então já sabe, se também tem uma questão ou dúvida sobre algum assunto ou tópico em específico da Bíblia, para o qual ainda não tem ou não obteve uma resposta, ou então se a resposta que encontrou ainda não o esclareceu completamente, não precisa de esperar mais tempo. Envie-nos agora mesmo a sua pergunta ou dúvida para o nosso e-mail programas@novotempo.pt ou então, se preferir, também pode enviar uma mensagem por WhatsApp ou SMS para o número 933 93 9291. Volto a repetir o número, anote bem, 933 93 9291. Na mensagem que nos enviar, mencione o nome deste programa, Fórum Bíblico, e assim, sempre que for possível, nós procuraremos dar a resposta num dos nossos próximos programas. Pode também acompanhar semanalmente o Fórum Bíblico na televisão, no canal 186 da Mel, mas também no YouTube da Novo Tempo Portugal. E se gosta de ouvir rádio, então pode juntar-se aos ouvintes da rádio RCS, na frequência 91.2 FM, se está na região da Grande Lisboa, ou então online em rádio rcs.novotempo.pt, onde este programa é também igualmente difundido. E para o programa de hoje reservámos mais 3 perguntas, e todas elas derivadas de um tema comum sobre se Jesus terá sido ou não um ser criado. O que será que nos diz a Bíblia a este respeito? E para nos ajudar a responder e a compreender o tema de hoje, está connosco, uma vez mais, o teólogo Artur Machado. Muito bem-vindo, obrigado por estar connosco uma vez mais. E vamos já, sem demora, à primeira pergunta que nos traz o tema do nosso programa. E a pergunta que nos chegou é: li há algum tempo uma passagem da Bíblia onde parece afirmar que Jesus foi um ser criado. Porém, noutras passagens da Bíblia, é afirmado que ele é eterno. Como compreender então a passagem em questão que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 15? Muito bem, a pessoa até nos diz qual é a passagem em questão e, portanto, é bom que nós vamos ler essa passagem em questão. E essa passagem em questão que se encontra em Colossenses 1,15, nós vamos vê-la agora, e diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o qual refere-se a Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. E, na verdade, há pessoas que, ao ler esta passagem, podem interpretá-la no sentido de que Jesus terá sido um ser criado, o primeiro ser criado, porque a palavra primogênito poderia levar nesse sentido. E a pergunta tem lógica, porque quando as pessoas leem outras passagens da Bíblia, vão no sentido contrário. Por exemplo, Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6, que é uma passagem muito lida no Natal, quando nos fala, é uma profecia messiânica, que fala que o menino que haveria de nascer seria o Pai da eternidade. E, portanto, se ele é o Pai da eternidade, tem que ser um ser eterno. Também a profecia de Miqueias 5,2, que fala do local onde Jesus haveria de nascer, tu, Belém Efrata, ainda que pequena entre as cidades de Judá, de ti nos sairá aquele que é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E, portanto, essas profecias dão a entender que Jesus é um ser eterno. Da mesma forma, quando nós vemos o prólogo do Evangelho de João e que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, esse mesmo prólogo vai identificar que esse Verbo, ou esse Logos, essa palavra, é Jesus Cristo e, portanto, vai dizer que ele é Deus. O próprio Jesus Cristo vai, na sua oração, nesse Evangelho de João, no capítulo 17, dizer: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E em várias partes do Evangelho de João, Jesus, por vezes nas suas afirmações, fez com que os judeus os judeus do seu tempo ficassem muito irritados. Em Judeus 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegam em pedras para lhe atirar e ele diz: mas por que razão é que vocês me estão a apedrejar? E eles explicam: nós vamos te apedrejar porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. E, portanto, uma vez que entre os atributos de Deus está o da eternidade, Jesus, ao dizer que ele é um com o Pai,
O prólogo do Evangelho de João, ao dizer que o Verbo era Deus, está a dizer que Jesus é Deus e, portanto, teria esses mesmos atributos. Todos os atributos do Pai são também os atributos do Filho. Não há dúvida que neste pensamento o texto de Colossenses 1,15 estaria, de alguma maneira, em contradição. Se Jesus é um ser eterno, não pode, de forma alguma, ser um ser criado. Mas, quando lemos a Epístola aos Colossenses, teremos que nos perguntar se o apóstolo Paulo, ao escrever a Epístola aos Colossenses, estaria a escrever, a mencionar diversos tipos de seres dos quais Jesus teria sido o primeiro. E, na verdade, quando nós examinamos o início da Epístola aos Colossenses, vemos que Paulo não menciona isso, tal como ele faz em todas as suas epístolas. O que Paulo começa por fazer é dirigir a sua epístola aos crentes que estão na igreja de Colossos. Começa por expressar a gratidão pela forma como esses crentes têm conduzido o Evangelho, pela forma como eles têm vivido a sua fé, exorta-os para que eles continuem a progredir no conhecimento da vontade de Deus e que demonstrem na sua vida a ética cristã, isto é, que andem do modo digno da maneira como eles foram chamados à experiência cristã. E é a partir do versículo 13 deste primeiro capítulo da Epístola aos Colossenses que se encontram as palavras que conduzem ao versículo 15, que foi aquele com que nós iniciámos o nosso programa. E o versículo 13 diz assim: Ele, portanto está a falar de Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, refere-se a Jesus, não é? É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E, portanto, temos aqui o contexto imediato. Neste contexto imediato, não nos diz que Jesus terá sido, como eu já mencionei, um primeiro ser de uma série de seres que viriam em seguida. Não, pelo contrário, esta afirmação situa-se na linha direta do que Paulo quer demonstrar. Paulo quer dizer que Jesus deve ser visto como primogênito. Agora temos que perceber em que sentido, não é? Exatamente. A próxima pergunta vai nesse sentido, mas antes de prosseguirmos e ficarmos a conhecer qual será a segunda pergunta do nosso programa, queria agora chamar a sua atenção para uma oferta muito especial que temos para si. É o Guia de Estudo da Bíblia, com o título Evidências. Ele foi escrito pelo Dr. Rodrigo Silva e este manual de estudo traz resposta a 14 perguntas essenciais para ajudar o leitor a compreender as nossas origens, o propósito de estarmos neste mundo e o nosso destino, entre muitos outros temas fundamentais para uma vida feliz e com sentido. Quer receber esta oferta em sua casa? É muito simples. Basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou através de SMS para o número 933 939291, pedindo o guia de estudo Evidências, e a nossa equipa enviará um exemplar de forma totalmente gratuita para a morada que nos indicar. Sei que está curioso em relação à próxima pergunta, mas antes nós vamos para um curto intervalo. Não mude de canal nem de estação, continue por aí porque voltamos já de seguida. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Regressamos para a segunda parte do programa Fórum Bíblico. Todas as perguntas hoje aqui colocadas têm por base o texto bíblico de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e para responder a todas elas está connosco, como habitualmente, o teólogo Artur Machado. Se começou a ver ou ouvir agora na rádio este programa pela primeira vez, quero que saiba que este é um fórum que pode receber as suas perguntas ou dúvidas sobre os mais variados assuntos da Bíblia. Todas as semanas, cada programa é construído com as suas questões, procurando trazer resposta e um melhor esclarecimento a todas elas. Para que isso seja possível, precisamos que nos envie as suas dúvidas e perguntas por e-mail ou por telemóvel, como preferir. Se preferir por e-mail, pode enviar para programas@novotempo.pt. Se preferir por telemóvel, pode enviar uma mensagem para o número 933 93 92 91. Vamos então ao encontro da nossa segunda pergunta, que vai exatamente ajudar-nos a aprofundar o significado da expressão primogênito de toda a criação, e a pergunta é: como compreender a expressão primogênito de toda a criação em Colossenses 1, 15, como já vimos anteriormente? Muito bem.
o que nós precisamos de perceber, em primeiro lugar, é o sentido desta palavra, primogênito. Ora, nós vamos ver, e vai aparecer-nos aqui no ecrã, que a palavra em grego diz-se prototokos. E, portanto, prototokos significa primogênito. Ela vai aparecer, em primeiro lugar, na versão dita dos 70, a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, que ao traduzir o texto massorético, portanto o texto hebraico, vai utilizar esta palavra prototokos para designar aquele que era o primogênito. E o sentido natural está evidente, não é? Por exemplo, o livro de Gênesis relata no capítulo 41, no versículo 51, que Manassés é o primogênito de José. José, que estava no Egito, portanto chamou ao seu primeiro filho, o primogênito, diz o texto, primogênito Manassés. E ele até explicou porque é que lhe chamou Manassés, porque disse: Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E, portanto, esta palavra primogênito vai aparecer na versão dos 70, aplicada quer aos seres humanos, quer aos animais. O primogênito de uma família era aquele que recebia a herança da família. Na verdade, até recebia uma dupla herança. Era também o responsável espiritual de toda a família. Todos os outros filhos recebiam um dom, qualquer coisa, mas o primogênito era aquele que, portanto, levava a responsabilidade espiritual de toda a família. O livro de Crónicas até assinala, curiosamente, que o primogênito do rei recebia o reino, enquanto que os outros filhos recebiam outros dons. Vão encontrar isso no segundo livro de Crónicas, capítulo 21, versículo 3. Quando aplicamos esta palavra prototokos a Jesus, o filho de Maria, é claro que o sentido natural está presente, porque Jesus é o primogênito de Maria, é o primeiro filho de Maria. Mas quando nós vemos na Bíblia também a aplicação desta palavra, percebemos que além do sentido natural, de primeiro ser nascido, ela tem outros sentidos que não podemos também ignorar. Um deles é a noção de preeminência. E a noção de preeminência está muito apegada a esta palavra, prototokos. E eu vou utilizar outra vez o exemplo de José. Ainda agora nós vimos que o Manassés é o primeiro filho de José e é dito no texto de Gênesis que ele é o primogênito. E, entretanto, nasceu um outro filho a José, Efraim. Quando o pai de José, Jacó, vem para o Egito com toda a sua família e se aproxima o tempo em que ele vai morrer, o José leva-lhe os netos. E, claro, o Jacó deveria colocar a sua mão direita sobre a cabeça do Manassés, mas não é isso que ele faz. E o texto bíblico diz que ele coloca a sua mão direita sobre o Efraim e vai-lhe pronunciar uma bênção. Ora, vejam bem a bênção. E a bênção, depois que leva Jeremias, no capítulo 31, a escrever, Jeremias, no capítulo 31, versículo 9, Jacó abençoou Efraim como se ele fosse o primogênito. Ora, o primogênito natural é Manassés, não é Efraim. E Jeremias aproveita isso que está no texto de Gênesis e diz o seguinte: virão com choro, com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel. Efraim é o meu primogênito. Ora, biologicamente isto não é verdade. Porque o primogênito de José é Manassés. Mas Deus diz, Efraim é o meu primogênito, quando ele é o segundo. E vemos isso várias vezes na Bíblia. O Isaac teve 2 filhos. O primeiro foi Esaú, mas não é ele o primogênito. O primogênito é o segundo, que é Jacó, curiosamente. E, portanto, nós podemos constatar que a palavra prototokos nem sempre designa o sentido natural, ou seja, de primeiro nascido ou de primeiro ser criado. E um paradigma desta mudança de significado é bem visível, por exemplo, com o rei David. O rei David é o 8º dos seus irmãos, é o menor, portanto é o último. É o último. Ora, mas no Salmo 89, no versículo 27, uma
é dita acerca do rei David, também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Ora, o rei David era o último, ele nunca poderia ser o primogênito, a menos que a palavra primogênito possa ter o sentido de aquele que tem a proeminência. E, na verdade, sendo o mais novo dos seus irmãos, ele passou a ser o rei de Israel. E, portanto, passou a ter a proeminência sobre os seus irmãos. Ao utilizar o Salmo 89, esta palavra primogênito, mostra-nos que nem sempre a palavra veicula a ideia de primeiro nascido, mas pode muitas vezes transmitir-nos esta ideia de autoridade, de proeminência. E, portanto, essa também tem que ser uma interpretação que nós temos que levar em linha de conta quando analisamos esta passagem de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Exato. E é exatamente essa interpretação que a terceira pergunta nos coloca como uma hipótese e que pergunta se pode ser assim. Exatamente. E a terceira pergunta diz: a expressão primogênito de toda a criação, portanto a expressão que estamos a analisar em Colossenses 1,15, deve ser entendida como fazendo alusão à honra e à autoridade de Jesus e não uma suposta origem no tempo, como questionámos no início? Ora bem, como nós mencionámos, portanto, a palavra prototokos aplicada a Jesus tem, na verdade, um sentido original, se nós pensarmos que ele é o primeiro filho de Maria, sem dúvida alguma, mas esse não é o único sentido que o Novo Testamento usa para aplicar a palavra a Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 9, diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E também vemos que aqui em Colossenses 1,15 ele diz que ele é o primogênito da criação. E em Colossenses 1,18, basta só nós descermos um bocadinho, tal como em Apocalipse 1,15, Paulo vai afirmar em Colossenses que ele é o primogênito dentre os mortos. Ora, dizer que Jesus é o primogênito, por exemplo, dentre os mortos, não teria sentido, porque Jesus Cristo não é o primeiro a morrer. Também não foi o primeiro a ressuscitar. Nós poderíamos dizer, bem, ele é o primogênito entre os mortos porque ele é o primeiro a ressuscitar. Mas não é verdade. Jesus não é o primeiro a ressuscitar. O Antigo Testamento diz-nos que houve pessoas que ressuscitaram. Agora, o que dá sentido a essas ressurreições é a ressurreição de Jesus. Porque Jesus é o único que triunfa sobre a morte. E, portanto, ao chamar-lhe o prototokos entre os mortos, o primogênito entre os mortos, o que Paulo está a salientar é que Jesus triunfou sobre a morte, tem proeminência sobre a morte. Todas as outras ressurreições não teriam sentido sem isso. Da mesma maneira, quando Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos, não está a exercer um sentido natural. Está a dizer que Jesus é o que tem a proeminência. E o contexto imediato da Epístola aos Colossenses diz-nos porquê. Diz-nos que ele é o primogênito porque ele é a imagem do Deus invisível. Paulo diz lá, ele é a imagem do Deus invisível. A imagem, na mentalidade hebraica, representa mais do que uma simples, perdoem um pleonasmo, do que uma simples representação. A imagem era a projeção da essência. E, portanto, dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, diz-nos que ele traz-nos a essência desse Deus invisível. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem era o representante na terra desse Deus. O pecado transtornou isto. E, portanto, Jesus Cristo aparece de novo à imagem de um Deus como um ser perfeito. O raciocínio de Paulo mostra-nos que Jesus, sendo a imagem de Deus, é, portanto, o primogênito de toda a criação. E Paulo até o explica bem, porque se nós formos ver a passagem de Colossenses capítulo 1, versículo 17, que é o que nós vamos ver agora aqui no nosso ecrã, reparem que o texto começa por um porque. Um porque remete-nos para o que está antes. Paulo antes diz porque ele é a imagem, ele é o primogênito de toda a criação. Agora vai explicar porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ora, aqui temos, Jesus é o primogênito de toda a criação, não porque tenha sido o primeiro ser criado, mas porque foi Ele que criou. Foi Ele que criou todas as coisas. E, portanto, esta explicação do apóstolo Paulo vai-nos dizer claramente que a palavra prototokos tem aqui o sentido de dignidade, de autoridade sobre a criação. E está em conformidade com o que o Evangelho de João, no seu prólogo, também já dizia, que nele foram criadas todas as coisas. E logo temos aqui que o apóstolo Paulo, ao utilizar, portanto, esta palavra grega, quis exemplificar porque é que Jesus é, na realidade, o primogênito. E este é o sentido mais lógico. Se nós verificarmos que no texto de Colossenses capítulo 1 aparece 2 vezes a palavra prototokos, vai nos dizer também que na segunda vez Paulo vai dizer porque ele também é o prototokos. Diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, o que nós já sublinhamos. E no versículo 19 ele vai dizer porque ele é o primogênito entre os mortos. Versículo 19 também tem um porquê. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E, portanto, cada vez que o apóstolo Paulo salienta que Jesus é o primogênito, ele está-nos a mostrar a razão. A razão pela qual Jesus Cristo é o primogênito é porque, num dos casos, ele cria todas as coisas, no outro caso, o Pai quis que nele habitasse toda a plenitude. Logo, não podemos aplicar aqui o sentido natural da palavra primogênito, porque o texto não nos autoriza a fazermos isso. A maneira como o texto está construído claramente nos diz que a razão pela qual a palavra prototokos aqui é utilizada é para expressar a forma como Jesus Cristo domina a criação, por outro lado, como Jesus Cristo domina todas as coisas, como Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas, como Ele tem autoridade sobre a Igreja. Isto era importante. Porquê? Porque a Igreja daquele tempo vinha, os membros da Igreja de Colossos, sobretudo, estavam habituados ao paganismo. No paganismo havia uma série de divindades. Essas divindades geriam todas as coisas, dominavam todas as coisas. Esta era a forma de pensar pagã. Ora, o apóstolo Paulo vai ajudar a Igreja de Colossos, através desta epístola, a cimentar a doutrina cristã, a ajudar estes cristãos que tinham vindo do paganismo a libertarem-se destas influências, destas divindades, algumas de poderes que ainda se exerciam sobre a atmosfera, sobre a política, sobre a guerra. Ele diz, não, Jesus Cristo é o primogênito, Ele é que tem a autoridade. Todas as coisas lhe estão sujeitas, tudo lhe é submetido. Vocês não têm que temer o Deus da guerra, não têm que temer o Deus do amor, não têm que pensar que organizam a vossa vida amorosa em função da deusa do amor, não têm que desfrutar dos vossos negócios ou pensar que devem agir nos vossos negócios em função da divindade que está por cima disso. Vocês têm que se libertar dessas coisas, porque Jesus Cristo é superior a todas essas coisas que não existem. Daí que Paulo utilizou esta expressão, prototokos, para consolidar um ensino cristão. Muito bem, Artur, creio que todos aqueles que estão a assistir a este programa ficaram esclarecidos quanto àquela que era a questão sumária deste programa, se Jesus tinha sido ou não um ser criado, com base no texto de Colossenses 1,15, e penso que ficou muito claro, e fazermos a interpretação correta e realçarmos aqui a importância de lermos muitas vezes o que está antes e à frente das citações sobre as quais temos alguma dúvida, para termos uma compreensão e interpretarmos corretamente o sentido do texto. Muito bem, estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas antes quero apresentar-lhe novamente o Guia de Estudo da Bíblia Evidências. Hoje nós aqui falamos sobre Jesus e a lição 5 deste guia é também toda ela sobre Jesus.
Partindo da questão "Por que Jesus e não Pitágoras?", o autor, o Dr. Rodrigo Silva, aborda a temática sobre o questionamento que muitos têm e colocam se Jesus realmente existiu e afirma mesmo no final da lição que Jesus é grande demais para passar despercebido. Tenho a certeza que vai apreciar o estudo desta lição e deste manual e que ele poderá ser um excelente complemento também àquilo que abordamos e que temos abordado nestes programas. Não deixe por isso passar a oportunidade de receber este guia de estudo da Bíblia, totalmente gratuito, enviando-nos uma mensagem para o número 933 939291. Registre ou memorize bem este número, 933 939291. E queremos muito continuar também a receber as suas perguntas, que já sabe, pode enviar para nós, para o nosso e-mail. O e-mail é programas@novotempo.pt, ou então, se preferir, através de mensagem para o número de telemóvel 933 93 9291. Não perca os próximos programas do Fórum Bíblico, que pode assistir no canal 186 da MEL, ou então no YouTube da Novo Tempo, ou se quiser, pode ouvir na rádio RCS, sintonizando a frequência 91.2 FM na região da Grande Lisboa, ou então ouvir a emissão online em radiorcs.novotempo.pt em qualquer lugar. Chega assim ao fim mais um Fórum Bíblico, mas na próxima semana estaremos novamente aqui com mais perguntas sobre este vasto universo que é o conhecimento bíblico, porque as suas perguntas merecem, sem dúvida, uma resposta. Fica então o encontro marcado. Esperamos por si. Até lá.